Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 162 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como @rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no pagina5.substack.com. Link na descrição do episódio. Em junho de 1988, o radialista José Antônio Dauti foi assassinado com tiros de espingarda na frente do prédio onde morava. A suspeita é que o crime tenha sido cometido por um amigo, o médico Antônio Dexmer, que estaria enciumado pela relação de Dauti com a sua esposa. Tanto José quanto Antônio eram deputados estaduais no Rio Grande do Sul. Não é por acaso que o crime se tornou um dos mais famosos da história de Porto Alegre. É dessa história real que Carol Ben-Simon parte para criar seu novo romance. Com as liberdades propiciadas pela ficção, em Diorama acompanhamos uma história bem semelhante àquela real dos anos 80, se mesclar com o Brasil embrutecido dos últimos anos. No centro da trama, Cecília, taxidermista que vive nos Estados Unidos, assombrada tanto pelo passado quanto pelo presente de sua família no Brasil. Esse é o quarto romance de Carol, que estreou no gênero com Sinuca Embaixo d'Água, publicado em 2009. Depois vieram Todos Nós Adorávamos Cowboys e O Clube dos Jardineiros de Fumaça, que lhe valeu um jabuti em 2018. Também contista, há pouco seu primeiro livro voltou às livrarias. Falo de Pó de Parede, pelo qual passamos no papo que vocês ouvirão a seguir. Há quase 5 anos morando nos Estados Unidos, também falamos sobre como a experiência tem influenciado a sua literatura e passamos por nomes como Cormac McCarthy, que morreu nesta semana. Aproveito então para sugerir que ouçam o episódio 156 do podcast. Nele há um papo com Daniel Galera sobre a obra de McCarthy, autor, dentre outros, de Meridiano de Sangue, um romance colossal. E fiquem então com o papo com a Carol Ben-Simon. Carol Ben-Simon, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Carol, começar o nosso papo pelo seu romance mais recente, Diorama. Tem aqui uma história de um assassinato político que acontece ali na década de 80, cruzada com a história de uma taxidermista que vive nos Estados Unidos e é filha de um dos suspeitos desse assassinato. Como que nasce a ideia de contar essa história e por que contar essa história de um assassinato político numa época de tanta conturbação política? Bom, nasce de um desejo meio estranho, assim, de uma obsessão que eu tinha por esse crime que aconteceu em 88. Eu tinha 6 anos, então eu não me lembro exatamente do, do ano do crime, mas foi uma coisa que ficou reverberando por muito tempo em Porto Alegre, assim, foi um crime super mediatizado, julgamento do suspeito foi em 90 e foi o primeiro julgamento televisionado e tal. E, e é uma história, assim, um crime nunca resolvido, um crime de fundo político ali, mas que tem um lado íntimo que também me interessava retratar. Então eu pensei, por que não, né, trazer essa história? E eu acho que foi, na verdade, depois, ao longo da escrita ou do planejamento, que eu vi que, de certa forma, aquilo estava, tipo, estava ambientando nos anos 80, mas eu estava falando também do Brasil atual, né? O presente do livro, que o livro alterna passado e presente, o presente sendo 2018, meio que as vésperas da eleição presidencial. Então tem essa carga também, tipo, a Cecília, a protagonista, ela é a filha então desse acusado do crime, né, que ela era criança quando aconteceu. Atualmente sendo 2018, a mãe dela é bolsonarista e tal, descreve ela indo nas manifestações e tal. Para mim, comecei a perceber que eu estava falando de um Brasil muito atual, assim, de que, de certa forma, as coisas
meio que nunca, nunca mudam, né? Enquanto eu estava lendo, o primeiro paralelo político que me veio à cabeça foi o assassinato da Marielle, ali em 2018 mesmo. Uhum. Mas a nossa redemocratização ela é muito marcada por pessoas importantes morrendo assassinadas ou morrendo porque o avião cai ou em circunstâncias muito estranhas, né? Sim. Então, não- Sim, total. E aí tem algo também que me interessava nesse crime do Daut, que é o nome real do deputado que foi assassinado. Tinha uma coisa ambiental ali, né? Porque ele criou essa lei, foi aprovada na Assembleia do Rio Grande do Sul, que proibia o uso dos CFCs, né, que danificavam a camada de ozônio. Se falava muito, né, nos anos 80, não sei qual é a tua idade, mas eu sou um tinha pouquinho mais novo que toda. você, eu tô com 35, eu sou de 87. Tá. Então, camada de ozônio que é uma coisa que não se fala mais tanto, mas era, assim, a principal questão do meio ambiente, né, nessa época e tal. Depois teve a Eco 92, né, aquela conferência famosa. E o Daut, enfim, estava pensando nessas coisas. Depois essa lei que proibia os CFCs foi aprovada em outros estados pelo Brasil e tal. Então tem um pouco isso, né? Duas trajetórias assim, uma conservadora e outra progressista que se cruzam. Mas aquela coisa Brasil, né? Ao mesmo tempo os caras são do mesmo partido, né? O PMDB, que era também o partido do governador na época, então esse crime tinha toda uma causava toda uma desacomodação política, né? Talvez uma tentativa de abafar, de proteger esse deputado que era o acusado do crime e tal. É só fazer uma ponderação aqui para quem não acompanha muito a Uhum. história política do país e com minúcia dos partidos. O PMDB daquela época é um PMDB bem diferente do PMDB que a gente tem hoje. Era um partido forte na Claro. redemocratização, mas não tinha virado esse grande símbolo ainda do centrão que tudo abarca, tudo permite, e a mãe de todos que queiram chegar na política por caminhos às vezes um tanto estranhos. Estava em vias já de, mas não Hum, era ainda isso, né? Sim. O... E como que você decidiu a forma de arquitetar essa história, nessas idas e vindas no tempo? E você mencionou já o nome real do deputado assassinado, e não é o nome que você leva para os livros, para o livro, aliás. Porque essa Uhum. opção de transformá-lo num outro nome ajuda na hora de fabular a história, de criar a ficção, ajuda a evitar processos. Não, para mim é uma questão ética, né? Porque eu não estou me propondo a fazer jornalismo investigativo nem nada, né? Então, eu uso esse crime como base, eu realmente pesquisei, né, o crime, falei com jornalistas, consultei arquivo de jornal da época, li os livros que existem sobre o crime, até um deles tem uma parte do inquérito policial, que foi bem interessante para mim. Mas isso me deu meio que a base, assim, os fatos, como é que eu vou dizer, o núcleo, assim, do enredo, vamos dizer. Mas chegou um momento que eu, tipo, tá, eu não quero mais saber disso, eu não quero saber das pessoas reais, porque vou criar as minhas personagens com a sua interioridade, a sua intimidade. Então já não eram mais aquelas pessoas. Então por isso eu mudei os nomes. Não faria sentido se referir às pessoas reais. Um traço que eu observo, tem no livro, e que eu acompanho muito a sua newsletter, eu vejo ali também, é como você trabalha a ficcionalização a partir de imagens, de fotos principalmente. As fotos levam o personagem para algum lugar, levam a narradora da sua newsletter, mais para frente a gente entra na discussão Uhum. se é você mesmo, se não é, se é que isso importa, Uhum. mas levam para alguma outra situação, levam para algum lugar não só do passado, mas iluminam o presente. É, como que isso funciona para você? Você é uma pessoa que no dia a dia também viaja muito através de fotos? Você acha que é mais um recurso literário do que um recurso da vida? Me lembra muito, inclusive, o que a Annie Ernaux tem, já faz há muito tempo nos livros dela, e Uhum. agora a gente tem descoberto que no Brasil que ela faz isso, né? Porque é uma coisa, a Annie Ernaux é uma novidade para a gente ainda. Sim, Annie Ernaux, pensei no Sebald, que é um outro autor que eu gosto muito. Eu acho que sim, as fotos têm essa coisa.
faz sentido para mim, porque, como tu disse antes, eu tenho essa coisa de pulos no tempo, ida e volta no tempo. E eu acho que é como a gente funciona, na real, na vida real. Quer dizer, a gente está ali, mas daqui a pouco pensa em algo que aconteceu. Então, são muitas camadas de tempo meio que se chocando. E eu, enfim, procuro trazer isso para a literatura, né? A foto é uma maneira bem imagética, eu acho, de fazer isso. E faz sentido porque eu acho que a minha literatura é bastante visual. Então, ela proporciona essa transição pela imagem, assim, entre os tempos que eu gosto bastante de explorar. Sua literatura é bastante visual e sua literatura é bastante musical, né? Esse diorama tem uma trilha sonora Sim, nele. É, então, sim, te total. dá um prazer ir colocando todas essas referências musicais na obra? Você vai ouvindo enquanto Sim, escreve? não, é meio Assim, é um inevitável, livro que eu fiquei assim. eu não fui atrás ainda, mas fiquei com vontade de ir no Spotify ver se não tem a playlist dele. Até porque são Tem muitas a bandas que eu playlist curto que, também. sim, é uma playlist que eu fiz, né, com principalmente música alternativa dos anos 80, mas tem algumas coisas mais recentes, assim, mais de, sei lá, que eu vejo algum paralelo com a atmosfera do livro. E, e sim, eu acho que eu uso música em vários sentidos, assim. Bom, primeiro, talvez até para constituir a personagem. Tem um lance também, por exemplo, no diorama de uma certa comunhão através da música, né? Acho que as personagens se aproximam pela música, no caso ali dos irmãos, né? Da Cecília com o Vinícius, é meio que uma porta de entrada, assim, É uma para camada e quase que Nick Hornby do livro. aham, e tu sabe que é engraçado porque eu estava pensando esses dias que uma das minhas primeiras leituras de, assim, jovem adulta foi Nick Hornby, assim, eu era fascinada. Então eu fico me perguntando quanto isso influenciou, mas Foi o Alta enfim. Fidelidade mesmo? O Alta Fidelidade e um outro livro que eu gosto muito, que é muito musical, que é Uma Casa do Fim do Mundo, No Fim do Mundo, do Michael Cunningham. Esse eu não conheço. Enfim, são livros muito marcados assim pela música. E, enfim, na trama também o Vinícius e o amigo dele, ele mais para frente também tem uma coisa muito musical. E eu uso música assim no processo criativo de alguma maneira. Não propriamente assim enquanto eu escrevo, porque acho que atrapalha, né? A questão de alguém cantando ali me atrapalha. Mas nesses momentos que eu penso assim na narrativa. Então a música me ajuda a entrar numa espécie de transe assim, ou às vezes quando eu tô caminhando, então tá, eu vou ouvir esse disco aqui dessa banda que me coloca nesse lugar que eu acho que é o lugar do livro, a atmosfera do livro e tal. Então eu ouvi muito The Cure e algumas coisas atuais assim, sabe, esses caras que gravam tudo no seu próprio quarto e tem um que eu gosto muito chamado Orchid Mantis. É bem uma coisa atmosférica, assim, dream pop, shoegaze. Eu curto essas coisas assim que preenchem o espaço, assim, com uma atmosfera meio onírica, assim, me ajuda bastante. E uma taxidermista, da onde vem? Não é uma profissão tão habitual de a gente encontrar pela literatura, né? Não, não é. Acho que é muito da minha vivência nos Estados Unidos, né? Porque eu moro numa cidade muito pequena. E aí tem tipo dois bares, né? Daí um tem uma cabeça de cervo, o outro tem uma cabeça de alce, assim. E eu sempre achei meio perturbador aquilo, né? Esse encontro com esse animal que não é mais animal, que já é um objeto e tal. E a questão da troca de olhares com esse animal objeto. Então passa um pouco por aí, assim. Também visitei museu e vi esses dioramas, né? Que é essa recriação de um habitat ali com os animais empalhados. E também um contato com vida silvestre que eu não tinha na minha vida urbana do Brasil. Então, eu moro num lugar que
Várias vezes eu olho pela janela e tem um cervo passando. E tem muito essa coisa da troca de olhar, principalmente com os cervos, que eles ficam meio paralisados te olhando, assim. Então, eu acho que foi um pouco desses encontros também que nasceu a vontade de falar disso. E daí a coisa foi. No início, eu não sabia se ia dar liga essa história do crime e da taxidermia, até porque eu tinha uma visão muito, como é que eu vou dizer, muito clichê sobre isso, né, da taxidermia. Ah, tá, as pessoas perturbadas fazem isso, né? Serial killers gostam de animais empalhados e tal. Mas à medida que eu fui daí estudando o assunto, lendo livros sobre isso, sobre história natural, enfim, aí eu fui enxergando outras camadas que eu podia explorar e tal, porque até na constituição da própria personagem, tipo, por que que uma pessoa de, sei lá, 40 anos vai fazer isso, né? Qual é a jornada, assim, o que que leva ela a fazer isso? Como é que ela enxerga a natureza, né? O que que ela vê naquilo, por que que ela é apaixonada por aquilo e tal. E a coisa começou a funcionar, porque tem esse lado muito obsessivo da personagem, que é o que faz também ela coletar coisas sobre o crime, né? Fazer uma espécie de arquivo, de inventário do crime. Então, para mim, começou a fechar, assim, a harmonizar essas duas partes do livro, duas, sei lá, camadas, ou como chamar. E daí, no nível metafórico, a coisa foi se encaixando, né? Para mim fica bastante claro, assim, a questão do ela trabalhar eternizando mortes e uma morte Uhum, eternizada da qual ela nunca se livra. Um passado que está sempre. Um passado que não passa, né? Que ela percebe isso uhum, na hora que chega num lugar ali nos Estados Unidos e alguém reconhece o sobrenome dela. aham. Então, E tem algo de encenação mesmo também no diorama, né? Tipo, é uma representação da realidade, porém modificada, então, tipo, me interessava explorar isso, assim, também. aliás, assim, eu tava com o seu. Eu peguei o seu livro para ler um trecho que tem a ver sobre isso. Ah, Que a placa, para falar a verdade, foi até generosa. Na natureza, os pais costumam ser, no mínimo, ausentes, e em muitas espécies, verdadeiramente perigosos. É o caso dos ursos cinzentos. A fêmea precisa mandar o macho embora para que ele não mate seus bebês. Um velho diorama, no entanto, mostra o papai urso, a mamãe urso e os pequenos ursinhos juntos, bebendo água nas montanhas rochosas, felizes e contentes. Uma linda família nuclear. Então, até na hora de quando a gente supostamente se propõe a retratar a natureza, reconstruir a natureza, a gente mete a mão para uhum. vender uma ideia do que a gente espera para o nosso dia a dia. Isso é que é legal na pesquisa, assim, que vai trazendo essas coisas que, de repente, uau, eu quero usar isso, porque, ok, eu já estava construindo essa família, que era a ideia de família tradicional brasileira, né, os Matzenbacher, e que, enfim, a Cecília destoa e se liberta dessa família, e, enfim, com esses valores tradicionais e tal, e a coisa hipócrita, né, a coisa hipócrita da família, pátria e religião que todos nós conhecemos. Então, quando eu fui pesquisando sobre taxidermia e vi essa coisa de representação de uma família fantasiosa ali dos animais, né, que era o olhar do homem sobre esses animais, e aquela família de ursos não era, de fato, assim na natureza. Tipo, eu achei que isso encaixava perfeitamente com o livro. E aí foram rolando esses momentos, assim. Até um curioso que eu achei um artigo da Donna Haraway, que é uma pensadora que está super na moda, né? Dos anos 80, assim, falando sobre dioramas, taxidermia, a visão patriarcal, né, que os dioramas contêm, e enfim, isso foi acrescentando assim muito no livro. Você mora nos Estados Unidos, tem. Eu moro a menos de 5, e eu talvez dê a impressão de um pouco mais, porque eu passei alguns períodos de alguns meses quando eu estava escrevendo o Clube dos Jardineiros de Fumaça, né, meu livro Aham. anterior.
Mas não fechou 5, vai fechar 5 em agosto, que eu efetivamente me mudei. Porque você já mencionou, né, a mãe da Cecília, que aí numa troca de mensagens com a filha fala do orgulho que ela tava de ter ido numa manifestação pro Bolsonaro presidente. E me chamou muita atenção no outro momento do livro, uma coisa mais sutil, mas que é uma tia da Cecília, se não me falha a memória, na hora que está comentando com a Cecília sobre o assassinato do político, do deputado, que ela fala, não, mas ele era meio estranho. Então, aquele discurso Uhum, manso, de fachada carinhosa, mas profundamente fascista, do tipo, certas pessoas podem ser mortas, filha, fica tranquila, não tem problema, isso daí tem que matar mesmo. Desse tempo que você está nos Estados Unidos, são duas pontas que eu quero falar. Como que você acompanhou esse processo de embrutecimento do Brasil e, ao mesmo tempo, como que você viveu esse processo de, não sei se os Estados Unidos passou por um processo de embrutecimento ou só de reconhecimento do que é de verdade. Aí eu acho que você pode falar até melhor do que eu. bom, de certa forma eu O que estava um serve também para o pouco. Brasil, essa segunda Hum, parte, né? Que eu fui um pouco uhum. condescendente com o Brasil, mas talvez a gente só tenha escancarado o que a gente sempre encontrou em qualquer boteco. Exato. Acho que é uma reação, como é que se diz isso? Backlash, é uma reação a algumas conquistas, né? Também de minorias. Claro que nada é perfeito, está muito longe de ser perfeito, e todas essas pessoas estão saindo dos seus porões, mas ao mesmo tempo também uma coisa que me interessava no livro era mostrar como era ser homossexual nos anos 80, assim. Foi um processo bem diferente. Acho que eu já peguei um momento muito um pouco mais tranquilo. Não sei se tranquilo é a palavra, né? Mas você pega um Mas momento em que há algumas conquistas, nem tão estabelecidas como a gente exato, gostaria que exato, que há algumas estivessem. conquistas, beijo gay novela, quer dizer, ali quando eu tô falando de um político que era homossexual e que foi revelado que ele era homossexual justamente no momento em que ele é assassinado, né? Pô, eu até falo no livro, acho que o nosso primeiro político assumidamente gay foi o Clodovil, e isso foi já em 2006, né? Então a gente está falando de tempos muito tenebrosos, assim, nos anos 80, em que era inconcebível que uma pessoa pública viesse se assumir gay. Mas o que eu vou te dizer? Sim, o embrutecimento acho que é uma reação conservadora a essas conquistas. Eu acompanhei de longe naquelas, né? Porque eu volto muito ao Brasil, né? Agora estamos gravando, estou no Brasil, então não é aquele choque também de sair de um país assim, cheguei no um país bolsonarista. Bom, e já saiu no momento que não estava fácil também, né? Você não saiu do Brasil em Exato, acho que 2010. também não, acho que também foi algo que foi se transformando. Por exemplo, por exemplo, eu tinha uma coluna no jornal Zero Hora, né? Escrevia crônicas e tal. Era uma coisa bem opinativa e tal. Em algum momento, eu acho que foi 2015, não sei. Eu decidi, cara, eu não quero mais ocupar esse espaço, eu não quero ficar dando opinião e ouvindo que as pessoas me xingando em redes sociais, interpretando errado. Imagina como aconteceu com Julian Fuchs, que teve uma coluna dele, uma frase distorcida, e aí, de repente, todos os bolsonaristas estavam atrás do cara. Ah, não, ele é argentino, ele é judeu, ele não pode dar opinião sobre o que acontece no Brasil. Tipo, é um negócio absurdo. E, assim, pessoalmente, eu quis me proteger um pouco dessa loucura toda, assim. Então, acho que tem um pouco a ver com isso a minha saída, do tipo, tá, eu vou fazer outra coisa, eu não quero mais ocupar esse espaço, não quero mais falar com tanta gente dessa maneira que era no jornal. E, enfim, olhar para outras questões um pouco mais íntimas de um
sei lá, uma coisa, uma jornada mais espiritual. Parece uma ripongagem sem fim isso que eu tô falando. Mas, enfim, acho que a gente vai falar um pouco da newsletter, e nas coisas que eu falo na newsletter. Mas é isso, né? Dei uma guinada um pouco na vida, no sentido de, tá, eu vou para o meio do mato. E isso que estava falando dos Estados Unidos, eu não pego tanto essa loucura e embrutecimento americano, porque eu moro num lugar muito assim, muito bolha, muito Vila do Asterix, né? Que é um lugar, até às vezes é bom explicar, porque a gente pensa em interior e pensa no interior do Brasil uma coisa conservadora, né? Mas eu tô falando de um lugar que é super uma bolha progressista, assim, nível Bernie Sanders, né? Vamos todos votar no Bernie Sanders. Então, eu acabei meio que me achando nesse lugar, nessa comunidade, que tem essas marcas de contracultura, que eu sou super fascinada, né? Quem leu meus livros sabe disso. E esse lugar que você está vivendo se chama Mendocino, né? Uhum, E você sim, facilitou pra caramba a minha vida, as pessoas não vão ver, mas você está usando uma camiseta de Mendocino. Então, com um servo. e obrigado. Eu ia pedir desculpa para quem não tá vendo, que eu, na hora que você falou que no mar tinha um servo, na outra um alce, eu falei, cara, qual a diferença? Mas eu falei, não, acho que vai ser uma pergunta muito besta, deixa pra lá. Mas aí agora eu vi sua camiseta e falei, tá, é um servo ou é um alce? Então, Não, é um é um servo. servo. Tá. Quando eu vou encontrar com um servo e um alce na natureza, como que eu diferencio? Cara, bom, essa pergunta teria que ser feita para Cecília. Não, o alce é bem maior, ele tem uma cara mais comprida. Não tem alces, né, onde eu moro. Então, é uma coisa mais que para mim me remete a Canadá, uma coisa mais norte, assim, do que o lugar onde eu vivo. É tipo a diferença do pastor alemão para um vira-lata que se acha pastor alemão. Que a gente brinca que o Fernando se acha pastor alemão, pastorzinho. O... E nesse tempo que você está nos Estados Unidos, você vive ali falando em inglês, creio eu. Não sei se você escreve em inglês, mas tem questão aí desse dia que a gente está gravando, há quase 2 semanas, saiu o Pulitzer de ficção e ele foi para um argentino, o Hernan Dias, que vive em inglês e escreve nos Estados Unidos. Não, vive nos Estados Unidos e escreve em inglês. Você pensa em algum momento começar a produzir em inglês também? Isso não é uma preocupação? Não, para mim não é uma questão. E eu até vivo em inglês naquelas, né? Porque a minha vida é muito em português. Que eu sou casada com uma brasileira. Eu trabalho em casa, escrevendo em português, falando com pessoas na internet em português. Então, o meu contato com o inglês é, tá, de alguns amigos dali, né? E é vida prática, assim, ir no banco, ir no supermercado. Mas, enfim, não estou num emprego que me exige que eu fale inglês, não estou numa universidade, como muitos expatriados estão. Então, e também sou tradutora do inglês, né? Então, eu diria que eu tenho muito mais leitura do inglês do que propriamente do que eu falo inglês no dia a dia, assim. Você é tradutora, você pega do inglês e verte para o português, né? Então, assim, você faz a Exato. tradução, mas o seu pensamento criativo acontece em português. Seria Ah, diferente se completamente. você Então pegasse do português para eu passar para o não, inglês. eu não imagino escrever em inglês, não tenho esse plano. Muitas amigas falam, tu tinha que escrever em inglês, porque aí tu vai ter X oportunidades, não sei o quê. Para mim é uma coisa impossível, assim, meu raciocínio já está totalmente entranhado em português, né? A musicalidade do português. Embora as pessoas, isso é muito curioso, né? Embora as pessoas digam identificar uma musicalidade do inglês no meu texto. Eu acho isso engraçado, porque para mim não, para mim seria impossível fazer aquilo que eu estou fazendo em inglês. E quem diz isso são pessoas que não fazem a menor ideia de que você vive nos Estados Unidos e tem essa proximidade com a língua, ou são pessoas que conhecem mais ou menos a escritora por trás da autora? Boa Porque às vezes você pergunta. enxergar uma influência é muito Aham. fácil quando você já tem uma informação a mais do que o texto ensina. Não, exato. Eu acho que
passa um pouco por isso. Isso foi uma É, eu coisa vou até muito. fazer mais um comentário sobre isso, porque em alguns momentos aqui eu vi dentro de parágrafos uma sequência de repetições da letra E. E é muito fácil eu Aham, pensar, pô, isso aqui pode ser uma influência do Cormac McCarthy, porque eu sei que você curte. Eu já ouvi podcast seu sobre uhum, o Cormac McCarthy para a companhia, junto com o Cherchenesky. Eu gravei com o Daniel aham. Galera, mas uma das pessoas que eu pensei em chamar para falar sobre o McCarthy foi você. Eu não te chamei porque eu queria conversar contigo sobre o diorama e porque você já tinha um outro podcast sobre ele. Mas assim, fica meio que já tem um caminho dado para eu enxergar uma possível influência aí. Não é uma coisa que parte do nada, né? Sim, sim. Não, então, eu acho que talvez tenha algo do inglês nesse nível de influência, de tipo de construção de prosa, pode ter, né? Porque justamente o McCarthy é um dos autores que eu gosto muito, assim, mas também penso, tipo, na Alice Munro, Lúcia Berlin, o Faulkner. Então, alguma coisa ficou disso, assim. Mas sim, eu acho que as pessoas são um pouco propensas a pensar, principalmente no Clube dos Jardineiros de Fumaça. Aí a história, quase toda a história se passa nos Estados Unidos, na Califórnia, especificamente nessa região de plantio de maconha ilegal e tal. E as pessoas estão, teoricamente, falando inglês no livro, né? E eu estou escrevendo em português, então já tem um processo, né? Às vezes eu tinha um pouco uma ideia de que eu estou representando um universo em português que é um universo em inglês, no sentido de, sei lá, eu li, toda a minha pesquisa era em inglês, né? Por exemplo, termos específicos da cultura da maconha, ou coisas de vegetação local e tal, me chegavam em inglês e eu tinha, como é que é isso em português e tal. Então tinha essa transposição. Mas na prosa em si, eu acho que é totalmente, me sinto totalmente ligada ao português. E eu falei do Hernan Dias e ele é um exemplo bem escancarado de uma influência muito forte que a cultura latino-americana hoje tem nos Estados Unidos. A gente pegando a literatura, tem a Chicano Literature, vai ter ali uma influência muito forte dos mexicanos, que já vem da década de 60, 70. Hoje tem movimentos como o New Latino Boom, que reúnem escritores latino-americanos que vivem nos Estados Unidos. Tem autores que escrevem em inglês, mas no inglês muito permeado pelo espanhol e sobre uma realidade muito ligada à vida de latinos nos Estados Unidos. Como que você percebe essa colonização ao avesso, essa Eu latinização acho, da eu América? acho até bem, eu acho esquisito assim, porque bom, uma coisa que eu já sabia, mas me chocou assim quando eu me deparei com isso lá, é que os americanos traduzem muito pouco, né? Acho que se diz normalmente que são 2% dos livros são traduções ou algo assim. E eu sinto nas pessoas que existe uma resistência à tradução muito que não existe no Brasil, assim, uma ideia de que eu não estou lendo o texto de fato se eu estou lendo uma tradução, sabe? Eu acho que isso é algo muito que já foi muito superado no Brasil e a gente tem um nível de tradução muito bom no Brasil, né? Acho que não era assim que às vezes eu pego, sei lá, compro um livro de sebo traduzido nos anos 80, é um pouco mais precário, amador, mas agora tem um nível de profissionalização de uma qualidade muito alta. E nos Estados Unidos é essa coisa, né? Poucos autores traduzidos realmente se tornam fenômenos. Estou pensando na Helena Ferrante, eu acho que pode ser um exemplo de algo que se tornou um fenômeno, ou talvez o Bolanho, mas mais de nicho, talvez, né? O Bolanho. Mas então parece que a diversidade assim que o mercado americano abarca vem dessa coisa dos filhos de imigrantes e tal. Mas são pessoas escrevendo em inglês, né? Tu vê um nome, é um nome oriental, é um nome latino, mas as pessoas estão escrevendo
em inglês. Eu vejo isso. E não vi ainda os detalhes sobre esse o argentino que ganhou o Pulitzer, né? Isso. Eu não sei se ele vive nos Estados Unidos desde Ah, vive criança. Como é que desde a é? juventude. Ah, ok. É. E, Carol, recentemente eu perguntei para os meus ouvintes em diversas plataformas quais nomes que eles queriam ver no podcast, e algumas pessoas citaram você. E na hora que eu abri para perguntas do pessoal, bastante gente te encaminhou perguntas. Eu separei algumas para te fazer. É, Antes Opa, das legal. perguntas, vou te trazer já um recado do Matheus Santos. O Matheus Santos é um ouvinte que acha que o programa é meio que o show da Xuxa. Então, assim, às vezes ele manda perguntas, ele só manda abraço, beijo. Então, ele pediu para te mandar um abraço fraterno e disse que gosta demais dos seus Oh, livros, tá? abraço, Matheus. Valeu. O Léo Vaz, ele quer saber como que é morar fora e, ao mesmo tempo, pensar o Brasil na literatura. Pois é, isso é uma questão que até eu tive um evento ontem com o Daniel Galera aqui em Porto Alegre, né? Estou em Porto Alegre nesse momento que a gente grava. A gente estava falando sobre isso porque eu já troquei uma ideia com ele, até por e-mail, assim, das meus receios, né, como escritora de estar morando fora, tendo uma vida muito diferente, assim, muito rural e tal. Se isso prejudicaria o meu contato com os leitores, do tipo, se causaria não sei, uma dificuldade de comunicação mesmo, né? E então é uma coisa que eu me questiono sempre, mas acho que eu estou sabendo gerenciar, assim. Às vezes eu sou um pouco catastrófica nesse sentido, porque, por exemplo, eu tenho agora a newsletter Nevoeiro e eu tô falando da minha vida na Califórnia e isso de alguma forma chega nas pessoas, elas gostam, elas se identificam em outros níveis, né, que não é o nível concreto ali, mas eu estou falando de questões, enfim, universais e sentimentos e coisas. Então, acho que esse meu receio muitas vezes é exagerado, né? Porém, eu tenho uma consciência, por exemplo, no próximo livro eu não quero que se passe nada nos Estados Unidos, porque acho que isso ficaria um pouco exaustivo, assim, para as pessoas, né? Já tenho Clubes de Jardineiros de Fumaça, que se passa quase todo na Califórnia. O Diorama é meu livro mais brasileiro, na verdade, porém a personagem está morando fora do Brasil e eu tenho esses trechos, né, esses capítulos de presente que também remetem à Califórnia. Então eu quero sair um pouco disso. E acho que a Nevoeiro também serve para eu estar falando da minha experiência, né, cotidiana, nesse outro formato, assim, então, e deixar isso agora um pouco de fora dos livros, né? Então vamos entrar um pouco na Nevoeiro. Eu também estou numa fase de newsletter, comecei a minha tem pouco tempo, e eu já ia Aham. querer falar com você sobre isso, e a Gaia Passarelli, que também tem newsletter, tá todo mundo tentando, ela pediu para você comentar um pouco sobre a Nevoeiro. Recentemente eu entrevistei Opa, a Gaia aqui para o podcast para por falarmos sinal, sobre ouvi, newsletters. E eu comentei ouvi, que eu maravilhoso. tinha a impressão de que boa parte dos escritores que estavam fazendo newsletters estavam trazendo uma linha de literatura muito intimista, muito pessoal, muito do que eu imaginaria autoficcional. Mas eu até citei o seu exemplo, a Nevoeiro, como exemplo, que eu falei, olha, a Carol Ben-Simon tem a newsletter que eu gosto muito, e eu tenho a impressão que ali é muito a Carol contando as coisas dela, relatando o dia, Uhum. dia dela, recortes da vida dela. Mas aí eu ponderei, mas falei, eu não conheço a Carol, não conheço o dia a dia da Carol, e talvez ela esteja só criando uma ficção tão bem feita que ela está me enganando perfeitamente. E eu não gosto de ser aquele ser que chega no escritor e fala, pô, esse personagem é você? Mas então a Aham. Nevoeiro é uma coisa biográfica mesmo. Na última edição que você soltou ontem, inclusive, eu posso entender que você prefere caminhar a correr na hora de pensar na vida.
Não, pode sim. Acho que para mim é um pacto totalmente diferente, assim. Ah, eu, eu não sou uma autora que gosta muito de autoficção, de usar coisas da minha própria vida, nos meus livros. Claro, num nível, como é que eu vou dizer? Claro que eu uso, claro que a coisa de deslocamento tem a ver com a minha vida, claro que a coisa de fugir da família, tem a ver com a minha vida, mas meu pai não matou ninguém, minha mãe não é bolsonarista, então eu gosto dessa liberdade. Muito legal isso que você falou do pacto, porque na hora que a gente muda de plataforma, a gente muda os códigos, né? A gente muda a forma de entender como aquele Claro. texto está nos chegando. Então, assim, e alguém poderia muito bem estar criando uma ficção muito próxima do que você faz como autobiográfico e o pacto ser diferente de acordo com cada autor. E eu estou gostando desse espaço e desse outro pacto, que eu acho que eu já tinha um pouco quando fazia blog e tal, lá atrás. Acho que o pacto é um pouco parecido. O que eu gosto também é que eu estou usando como é que eu vou dizer, técnicas, técnicas de ficção, né? Técnicas narrativas de ficção. E acho que nesse sentido, bom, eu sigo acompanho algumas newsletters de escritores brasileiros e tal, mas eu vejo muita galera falando sobre o processo de escrita, sobre as coisas do bastidores do mercado e tal. É algo um pouco mais argumentativo, eu diria. E eu estou tentando fazer uma coisa mais narrativa, uma coisa de cena e tal, né? Que no meio disso traz, enfim, ideias mais ensaísticas, assim, claro, muito simplificado, mas e acho que está funcionando esse formato dos itens e de ir misturando essas reflexões com cenas mesmo, exploradas de um jeito literário, assim. É até difícil ler o diorama e não projetar muitas coisas da sua newsletter na Hum, hora que a gente começa a construir a Cecília na nossa cabeça e a gente descobre que ela também fica maravilhada em correr perto de árvores gigantescas, centenárias. sim, sim, acho que tem muito isso, sim. Uma outra que eu queria te fazer, e a Bárbara, do B de Barbárie, também mandou, que é sobre o Pó de Parede, que é o seu livro de 2008 e está sendo Uhum. relançado agora pela Dublinense. Como que está sendo reencontrar essa Carol da estreia de 15 anos atrás? Ah, super legal, né? O primeiro reencontro foi quando eu tive que reler, né, para escrever uma apresentação, assim. Você E gostou do que você encontrou? tem, E você foi sim, com tem um lado. duas coisas. Você foi com qual expectativa? Você foi com aquela com meio receio, meio medo, tipo, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Foi meio receoso, assim, sendo bem sincera, acho que até fiquei postergando essa leitura com um pouco de medo do que eu encontrar. Mas eu gostei do que eu encontrei. Claro, hoje eu faria diferente várias coisas, mas eu também não acredito nisso de, vou lançar essa nova edição e vou mudar o texto. Não, não tem isso, né? Foi o texto que eu pude escrever naquele momento e é isso, né? Vou manter exatamente como era, né? Acho que foram mínimos os ajustes na edição. E o que me chamou a atenção, duas coisas, eu acho. Primeiro, como eu escrevi com 25, publiquei com 25 anos, né? Então, escrevi um pouco antes disso. Como a infância, a adolescência ainda estava próximo, né? Daquela Carol que publicou. E que, enfim, hoje parece muito mais distante e mais difícil acessar esses sentimentos, assim, dessas etapas transitórias, né, de infância para adolescência, adolescência para idade adulta. E depois temas e pequenas obsessões, assim, que eu segui me referindo a elas, colocando elas nos meus livros e que já estavam lá, assim, exemplo, a coisa de tratar de lugares abandonados ou de lugares que estão muito próximos do desaparecimento, assim. Eu até brinco que, eu boto um lugar na minha literatura e esse lugar vai desaparecer, vai ser demolido, né? Porque
aconteceu N vezes, assim, uma casa, eu usei de inspiração uma casa em Porto Alegre para o primeiro conto do Pó de Parede e a casa, anos depois, foi demolida. Ou tinha um bar no Sinuca Embaixo d'Água, meu primeiro romance, e esse bar, enquanto eu escrevia, na verdade, foi demolido. Mas também não é nenhuma coisa mágica, assim, É, né? bom, Toque de Midas ao no é uma coisa. diorama você ambienta o livro num país que estava muito perto também de acabar, né? Então, eu acho que me interessa fazer esses retratos de lugares ou de estilos de vida que estão já muito em risco, né? Muito em vias de desaparecer. As próprias escolhas das personagens, quer dizer, a própria coisa da taxidermia, né? Um pouco anacrônica fazer isso hoje. O namorado da Cecília é músico e ele gosta de um estilo que também já não é mais o que vende, então sempre aparece isso, e já estava lá no Pó de Paredes. Do Sérgio Ximenes, o que o trabalho de tradutora trouxe para a sua versão romancista? Olha, difícil de medir, assim, eu traduzo pouco e eu realmente traduzo só o que eu estou muito afim, porque eu acho um trabalho super delicado, exaustivo, e não é algo que eu queira fazer, assim, se eu gosto mais ou menos do livro. Então, eu tive o privilégio, por exemplo, de traduzir a Alison Bechdel, que eu já era muito fã, quadrinista, né, que todavia acabou de publicar a última graphic novel dela, que eu fiz a tradução. Até dá para ler ela como uma influência, mesmo se eu não traduzisse ela, acho que seria uma influência, porque ela tem essa coisa de misturar essa coisa um pouco ensaística, que eu acho que, de certa forma, eu estou explorando na Nevoeiro, e talvez até eu pense num projeto futuro, assim, de não ficção, que eu possa fazer algo semelhante ao que eu faço na newsletter, mas num nível mais, num fôlego maior, digamos assim. E até pela pegada temática ali, eu vejo uma proximidade dessa questão da homossexualidade contemporânea, né? Que é diferente da Uhum, do Satie. Assim, no fan home ali tem sim, muito desse processo de, não só da descoberta, mas de como que você cria ou recria os laços a partir disso. é. Ou rompe os Não, eu laços também. Enfim. acho o trabalho dela incrível, e essa última me pegou muito de jeito, assim. O Perigosas Sapatas é incrível, né? Que ela tivesse fazendo aquilo, começou nos anos 80, assim, discussões que são muito atuais e tal. E eu acho que eu acabo bebendo um pouco das traduções em algum nível, né? Quando eu traduzia a Gia Tolentino, também essa coisa do ensaio que não tem muito no Brasil, né? Eu acho que é um tipo de texto que um ensaio meio assim primeira pessoa e tal é uma coisa que me interessa assim como leitora e talvez para produzir no futuro. E agora eu estou traduzindo uma pedreira extrema, não sei se tu conhece, chama Overstory, Não que foi conheço. um livro que ganhou o Pulitzer uns anos atrás, e é um livro centrado em árvores, né? E eu também senti meio que um chamado quase místico de que eu precisava traduzir esse livro, e de que, não sei, isso ia acrescentar alguma coisa num futuro projeto meu, e às vezes até é uma coisa de muito prática também, né? De estar me sentindo meio entre livros, assim, e precisar de alguma coisa que organize a minha rotina, sabe? Então acho que a tradução também entra um pouco aí. E o Sérgio também pergunta, como mestre em escrita criativa, quais 3 dicas você daria para o iniciante? Uau, essa coisa de 3 dicas é difícil. Eu vi que a Gaia caiu nessa também, né? As 3 dicas para começar uma newsletter. Siga seu coração. Ah, não, dicas óbvias, né? Mas que às vezes não são tão óbvias. Ler muito e tentar Ah, ler com um olhar. eu acho que Ah, uma dica óbvia para quase tudo é preste atenção nas dicas óbvias, elas não se tornam óbvias por acaso, né? sim. Não, eu vejo gente que quer virar escritor porque vê um certo glamour nisso, mas eu nem leio muito. Cara, não tem como, né?
primeiro a pessoa é leitora e depois ela é escritora. Uh, e ler com um olhar técnico, assim, para mim, essa é a grande coisa que eu tento passar nas minhas oficinas, né? É ler tentar ler com esse olhar que está, não sei, revelando a arquitetura do texto, assim, por que que ele usou essa imagem, por que que a história está organizada dessa maneira, por que que essa cena vem antes dessa e que diferença de efeito isso causa. Então, eu acho que sempre que eu estou lendo, eu estou, de certa forma, aprendendo alguma coisa. Tipo, sei lá, por exemplo, diálogos. O McCarthy é um ótimo autor para ensinar sobre como fazer um bom diálogo. Então, enfim, tá, essa é a primeira dica, né? Pô, eu não sei, eu detesto dar dicas muito gerais, porque eu acho que cada pessoa tem por exemplo, essa dica de escreva um parágrafo por dia é uma coisa que nem eu mesma que eu consigo seguir. Eu não sou uma escritora que escreve todo dia, assim. Acho que isso seria uma ótima dica, porém impossível de seguir. Eu acho que mais importante aí do que você seguir alguma coisa tão fechada assim é você ouvir experiências, mas cruzá-las e achar o seu próprio ritmo também, né? Que cada pessoa vai ter que achar a sua prática, não é um molde, não tem Sim, uma sim. fórmula para seguir. Outra coisa que eu acho que é uma dica é não partir de temas, né? E partir de histórias, de imagens, de lugares, de personagens, mas não querer assim, eu quero escrever uma história sobre preconceito, eu quero, sabe? Esses grandes temas são muito intimidadores e eu acho que eles não devem estar no início da criação, né? São coisas que vão vir naturalmente, mas a motivação não pode ser essa, né? Tem que pensar no universo e tal, e aí o subtexto, a questão que tu vai discutir, vai estar ali, mas isso não pode estar na frente dos outros elementos, assim. Bom, eu acho que você abriu alguns ramos dentro das dicas, então eu acho que a gente já passou por três, né? Ok. A última dos ouvintes, o Lorenzo Lima, ele fez uma pergunta um pouco extensa, porque tem uma exposição dele, mas eu vou ler inteira. Carol, como tu vê a criação de histórias com personagens LGBTs na literatura? Sinto que no Brasil existem histórias que enquadram pessoas gays apenas nos dramas de saída do armário ou homofobia, algumas com finais trágicos. Tanto que no meio gay do Twitter tem um meme que chega de histórias gays tristes. Já li dois romances seus com personagens queers com outras questões além da sexualidade e adorei. O que tu acha dessa representatividade de histórias queers? Desculpa, vou refazer que eu errei a entonação. O que tu acha dessa representatividade de histórias queers? É uma questão apenas no Brasil ou também na literatura anglófona? E aí ele acrescenta que você pode discordar da premissa dele à vontade. Uhum. Não, acho que tem razão, mas acho que é uma tendência natural, né? No momento que essas histórias gays que simplesmente não existiam começam a aparecer, acho que a tendência é tematizar esse conflito, o conflito de sair do armário, o conflito com a família, com a sociedade e tal. No momento que a situação começa a melhorar para LGBTs em geral, uh, aí parece que tem mais lugares possíveis, né, histórias possíveis, e eu sou muito adepta disso, ok, o personagem é LGBT, mas não necessariamente essa é a questão do livro, não necessariamente esse é o conflito central do livro. Não sei, por exemplo, dando spoiler aqui, né? A Cecília tem um episódio que ela sai com uma guria, transa com uma guria e tal. Ela é casada com. Tô sendo muito gaúcha, uma guria. Ela é casada com um homem e tal. Aquilo não é uma questão para ela, ela não tá super questionando a sexualidade. E era até para fazer um contraponto, né, a essa homossexualidade marcada dos anos 80 enfim, para ela aquilo já está naturalizado, né? Não é uma questão.
Então, tipo, me interessa explorar esse tipo de personagem, em que isso não seja necessariamente um drama. Uma outra pergunta que muitos ouvintes fizeram e sempre fazem é sobre as suas influências. Eu acho que a gente já passou por diversas influências suas ao longo do podcast, como que McCarthy é um cara que eu tenho bastante interesse, mas a gente já falou sobre ele. Agora, uma que você pincelou no nosso papo e que eu Hum. já vi você falando a respeito em outras ocasiões, inclusive na newsletter, é a Alice Munro. E ela me parece ser uma Uhum. pessoa pouco lida aqui no Brasil. Você quer dizer para os ouvintes por que que eles merecem ler Alice Munro? Pois é, isso é muito louco, né? Tem edições dela pela, como é que é? Biblioteca Azul. Biblioteca Azul, eu acho. Aham. E tem edições pela Companhia das Letras. Eu coloquei um livro da Alice Munro no meu clube de leitura, que é uma coisa que eu ofereço para os apoiadores, né, da minha newsletter. Que, aliás, já antecipo e quando eu for ter apoiador na minha, eu vou copiar a ideia. Eu acho ela muito foda, e aí eu fui olhar, e esses livros estavam esgotados, né? A galera teve que achar, claro, o e-book está disponível, claro, mas a galera teve que achar no estante virtual e etc. Eu fiquei muito surpresa, assim, que os livros dela não estejam disponíveis. Acho que teve aquele momento ali, Alice Munro, quando ela ganhou o Nobel e tal, as pessoas estavam lendo, mas realmente agora parece que. Bom, também acho que é meio natural, né, do mercado. Uma hora uma pessoa está em evidência, outra hora é outra coisa que não faz mais sentido. E ela é uma pessoa, não chega a ser um Cormac McCarthy, mas ela é bem reservada, né? Ela deu uma desaparecida, assim, desde do Nobel, e é uma pessoa que já está com, acho que, 92 anos, e ela realmente parou de escrever ali em 2012, e eu acho ela sensacional, talvez, assim, tá na minha lista das 5 maiores escritoras e escritores. Talvez isso que tu detecta de falta um interesse atual por ela é pelo fato de que ela não é romancista, né? Ela é contista e acho que a gente tem enfim, o mercado não valoriza tanto os livros de conto. Mas ela tem um conto muito peculiar, né? Um conto muito extenso que contempla ali muito uma fatia de tempo dos personagens enorme assim para um conto, não São é quase aquele novelas, né? não é aquele conto do instante, né? Que a gente, enfim, estuda, tem mais na cabeça. São contos de 40, 50 páginas, e que, na verdade, ela que nasce um pouco de algo muito pragmático, né? A mulher casou com 20 anos, tinha filho para cuidar, e aquelas narrativas eram meio que o que ela podia fazer, e que ela achava até que ela estava treinando para futuramente fazer um romance. Mas aquilo ficou, enfim, como a marca dela, e eu acho muito incrível. Esses aí são realmente uma aula de montagem, ela sempre está meio que passando a perna no leitor, né? Tu acha que a narrativa está indo para uma direção, então é sobre isso, é sobre essa pessoa, e de repente surge um elemento totalmente novo, assim, ela é sensacional. Para fecharmos nosso papo, Carol, me indica um livro. Tá, ok. Vou indicar o que saiu recentemente o livro do Dennis Johnson, né? Esse contista, quer dizer, não, ele não é contista, mas esse livro de contos dele é muito famoso, O Filho de Jesus. E eu li esse e li na sequência o livro póstumo do Dennis Johnson, que é um pouco nessa mesma pegada, mas que ainda não foi publicado no Brasil. É um autor que é engraçado porque eu tinha esse livro no Kindle, o Filho de Jesus, há muito tempo. Tentei começar a ler, não engrenou, mas é aquele tipo de coisa que, tipo, não é o momento certo para ler, sabe? E aí, quando saiu no Brasil, foi meio que ok, então eu vou tentar de novo. E eu fiquei muito encantada, assim, com a prosa dele. Carol Ben-Simon, muito obrigado pelo papo. Valeu, Rodrigo. Diorama, de Carol Ben-Simon, chega aos leitores pela Companhia das Letras. E Pó de Parede, também da Carol, volta aos leitores pela Dublinense.
Por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até semana que vem.